Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jesus Pode. Eu sou André Santos, eu estou aqui com o meu amigo Marcos Stier Calisto. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. Oh, que bom, olha, estava ansioso por esse dia. 2026, nós estamos aqui celebrando o novo, né? Nós vivemos aqui numa editora e você está curioso. André, você não fala nada sobre o universo do livro, né? E a gente quer realmente compartilhar um pouquinho que é a experiência de ter um livro em suas mãos, como é que faz para chegar. Então, eu vou deixar para você, Marcos, uma pergunta direto. Como é que nasce um livro? Como é que a história por trás de um livro, antes disso, né? Às vezes é a circunstância do ministério, uma demanda. Uma demanda te leva, e o fato, eu acredito que Deus também dá o dom de escrever, né? Mas a demanda te leva a escrever. Você vê uma necessidade na área da família, você vê uma necessidade da liderança. Então, isso fica te provocando a você orar por isso. E a partir daí pode surgir um livro. Tá, mas eu acordo e falo assim, bom dia, Deus, me dê um livro. Como é que é? Você procura isso ou ele te procura? Aí a questão, eu creio que entra aí da questão pessoal de cada um, né? Eu sempre digo que Deus tem uma forma de falar com cada um que essa pessoa vai entender, né? E eu sou muito sensitivo. Então, na verdade, eu sinto, eu tenho uma impressão no coração e aquilo começa a brotar. Por exemplo, o próximo livro que eu estou escrevendo, eu não estou conseguindo parar de escrever, mas só que eu levei 2, 3, 4 meses para querer escrever. Então, aquilo vem, quando vem, você senta e vai. Aí isso não para daí. Eu trabalho com livros há muito tempo, Calixto. Já participei da publicação de quase 800 obras na minha vida. E você, acho que comigo, foi quantas obras? 8. 8 já, né? 8. Já está indo para 9 agora. 9. E eu vejo que cada autor tem uma característica diferente. Tá? Alguns têm uma sacada muito legal, e aí começa a desenvolver, aí que na editora a gente faz o polimento, mas você é um daqueles que já traz a coisa quase que 90% pronto. E é até gostoso de trabalhar, porque você já vem a coisa bem mastigada, né? Então, como é que você se preparou para ser um escritor? Aquilo ou veio do resultado da sua vida? Não, o primeiro livro foi uma prova de como iriam acontecer as coisas. Quando eu trabalhava com o mundo árabe, eu comecei a procurar literatura. Então, você trabalhava com o mundo árabe? Com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, evangelizando na fronteira do Brasil, morando no Paraguai. Aí, o que acontecia? Eu falei assim, gente, eu tenho que me preparar melhor. Só tinha livros em inglês, em outras línguas, e não tinha nada em português. E aí, com a vivência minha com eles, eu comecei vendo as necessidades e nessa interação com esse povo, eu fui começando a escrever. Então, foi a partir de uma necessidade minha mesmo. Aí eu comecei a ir pesquisando o que eu podia, o que chegava nas minhas mãos. Mas era extremamente carente. Não existia no Brasil traduções e obras, mesmo em inglês. Por exemplo, Don McCurry, que é uma benção esse livro do Don McCurry, ele não tinha em português. Depois as obras foram surgindo. Então, assim, uma característica que a gente vê antes do livro nascer, a gente vê uma lacuna, né? Sim. Uma necessidade de ter algo que responda a essa dor, que às vezes pode ser a dor de várias pessoas. Sim, como sim, você. Sim. Depois até nos seminários, mais tarde, foram usados esses livros. Numa das edições, começaram os seminários a usarem. Por quê? Porque não tinha material na língua portuguesa. Eu não vou falar em outras línguas, porque é riquíssimo nos Estados Unidos o material em inglês nessa área de evangelização do mundo árabe, mas não havia em português. Então começou a haver essa possibilidade de socorrer outros, além de mim mesmo, porque eu tive que pesquisar, né? Tá, mas, Calixto, me ajude a entender, tá? Você vai nascer o livro no teu coração, e aí você sai escrevendo os capítulos inteiros, ou você estrutura primeiro, ou você procura a editora primeiro? Como é que você faz isso no teu processo? Porque cada um é de um jeito, né? Sim, só que acontece o seguinte, como eu disse para você, que existe a questão, alguma circunstância de demanda, que o coração mexe,
um dos livros, né? 40 dias orando em família. Depois eu vou mostrar. Tá ok. Olha aqui. Vamos mostrar os livros aqui antes de... Isso. Esse livro, 40 dias orando em família, esse aí, joia. Esse livro foi interessante. Por quê? Porque eu era pastor de família junto com a minha esposa e missões. Só que na hora do aconselhamento comecei a perceber que grande parte dos casais vinham pedir a orientação que iam se divorciar. E eu comecei a fazer uma interrogação com eles, um questionamento, e eu percebi uma coisa singular, que era fundamental. O marido fazia devocional sozinho, o esposo sozinho. Então, eu estou bem com Deus, você está bem com Deus. Mas não havia comunhão entre eles. Então, na verdade, havia uma ilusão da presença do Espírito na unidade do lar. Aí, pessoal. Então, a partir daí, que Deus colocou no meu coração, eu escrevi algo que tivesse que fazer juntos. O filho, a esposa e o esposo. Então, nesse orar juntos, foi restaurado em muitos lares a unidade do Espírito, que é diferente dessa realidade. Eu estou bem com Deus, você está bem com bem, não interessa que a gente não se converse. Então, foi nessa linha. Aí, a minha esposa teve a ideia de fazer uma campanha aqui para lançar o livro, né? Sim. 40 dias... desculpa. Orando com a família. Eu amo a minha família. Eu amo ele. Eu amo a minha família. E o livro, o carro-chefe, foi esse. Olha, então, a gente vê uma necessidade, às vezes a gente tem o hábito de guardar só para a gente. Deus nos dá presentes maravilhosos durante a vida e a gente guarda só para a gente. Aliás, um dos motivos de a gente estar fazendo esse podcast todos os dias é porque eu sempre recebo aqui amigos, autores, e a gente aprende muita coisa, eu aprendo muita coisa. Jesus continua fazendo na minha vida e eu decidi compartilhar um pouquinho com cada um de vocês. E o Jesus Pode é isso, a gente compartilhar. E eu lembrei, deixa eu contar isso. Vamos lá. Esse livro tem um detalhe. Eu chamo o detalhe pentecostal. Por quê? Porque há 20 anos antes de eu escrever o livro, eu recebi uma profecia. Um pastor foi orar comigo, com a minha esposa, eu estava no campo missionário. Uau. E o pastor disse assim, Deus vai te dar um livro para você abençoar famílias. E ele vai abençoar não só no Brasil, mas fora do país. Só que eu não tinha nem ideia. Passou-se 20 anos. Hoje o livro, como você já sabe, ele está escrito em árabe, crioulo para haitiano, né? Ele tem para fazer download, ele tem em inglês e tem em português, em espanhol, né? Tá no Spotify? Tá no Spotify. O Spotify eu fiz porque Deus deu uma visão de abençoar os deficientes visuais. Isso. E aí a gente lançou no Instituto de Cegos aqui, a gente levou lá, vocês fizeram um CD, na época era CD, e a gente levou o CD lá para abençoar. Então foi um livro, e o que acontece? Eu percebo hoje, já com mais de 80 mil cópias vendidas, graças a Deus. 80 mil cópias vendidas. E ele tem passado na vida de pessoas, e gostoso a gente ouvir os testemunhos. Hoje, existem grupos do Projeto Débora que usam, e mais, vou te contar, esse ano passado, a grande notícia que eu tive, uma célula no Egito, eu não vou dizer a cidade, está usando o livro em árabe. Isso aí é muito legal. Isso é benção. Você tem a cópia do em árabe? Tenho. Só para mostrar para o pessoal que vai ficar curioso. Está sendo usado. E eu não tirei a capa. Não, mas deixa guardadinho que isso aqui é especial. Aí. Esse aqui é o mesmo livro desse, só contextualizado para o mundo árabe e todo em árabe. E a gente está fazendo chegar isso lá, para a glória de Deus, para resgatar as famílias, para ajudar os casamentos. Então, fica a dica, nós estamos começando o ano, invista naquilo que é precioso, né? Invista na sua família, no tempo com Deus. Né? E a gente quer, antes de construir livros, antes de construir todos, nós temos que construir nossa casa. Né? Um autor, ele para estar bem para escrever, ele precisa estar bem. Até que a maioria dos livros são experiências de vida na família e no ministério. Então, assim, queridos, a gente quer que vocês entendam que por trás de um livro, por trás de uma proposta, existe uma vida.
Então, por isso que o livro é tão precioso. Amém. Se você ainda está com dificuldade de começar a ler ou não tem o hábito, procure ler livros mais fininhos, mais que tenham boas referências, né? Tem uma boa tiragem. Você vê como um livro desse, por si só, ele tem teve grande vendagem porque ele realmente tem uma qualidade muito boa, fácil de ser aplicado na nossa vida. E aí você vai crescer, você vai investir em você e na sua família. Amém, amém. Então, um livro ele pode começar a ser um divisor de águas. Para você escrever o seu livro um dia, quem sabe vir publicar aqui na Editora Jesus, né? E aí eu te espero aqui para a gente conversar. Vou até deixar o teu telefone, nosso telefone aqui. Se você tem necessidade um dia de sonhar, escrever um livro, entre em contato com a gente marca uma reunião por videoconferência, se você é de outra cidade, né? Para que a gente possa te orientar, te ajudar os primeiros passos, como fazer isso chegar também a outras pessoas. A gente vai passar para a eternidade uma hora, né? E a gente recebeu presentes e a gente tem que multiplicar esses dons e talentos, verdade, né? Verdade. E a gente quer que você torne isso algo muito especial. Pastor Calixto, as últimas considerações nesse dia, antes de a gente orar. Eu gostaria só de falar, nós vamos falar em outro... Você vai voltar outro dia aqui, não se preocupe, viu? Tá. Deixa eu voltar não, aqui. eu só queria falar desse do avivamento. Dá tempo ou não dá mais? Dá tempo. Outro devocional que ele escreveu, maravilhoso. 366 devocionais de avivamento. Olha que bonito. Aqui, ó. Tem aqui em cima também, eu botei ele. Joia. Isso. Esse é muito interessante, porque o ano de 2021, o pessoal que vai passar o ano na igreja, orando, eu me ajoelhei, orei e disse, Senhor, eu já estou trabalhando em missões, tenho várias coisas na igreja que eu estou fazendo, mas eu disse, meu Deus, o senhor quer que eu faça mais alguma coisa ano que vem? E Deus foi muito claro comigo, eu vou te dar todo dia uma mensagem, você vai escrever e publicar. E aí, todos os dias, Deus me dava uma mensagem o ano inteirinho. Eu publicava meia-noite no Face e no WhatsApp. Quando passou um ano, né, que o pessoal fez as devocionais, tudo, no ano seguinte eu tive a possibilidade, a partir da sua editora, da gente poder tornar isso em livro. E tem abençoado vidas, essas 366 devocionais de avivamento. Esse é um devocional, aliás, posso falar, hoje até que cheguei mais cedo, eu já peguei o livro, fui ler e abri no dia de hoje. Que profundidade, que gostoso foi esse presente, viu? Amém, tá, amém. Obrigado. Amém. E eu queria te convidar agora, então, a orar pelas pessoas que têm esse desejo de um dia colocar, estar no seu coração para fora, né? Colocar ou em forma de livro, ou em outra forma, né? Que tenham vontade de compartilhar, que eles sejam tocadas e movidas pelo Espírito Santo. Que a gente possa aprender, né? Que isso não fica só em sonhos, mas que Deus não seja mais forte que a nossa... Né, ficar olhando para as dificuldades, a gente rompa esse medo, né, que as pessoas sejam movidas. E pelas famílias também. Amém. Tá bom? Se você tem algum pedido, põe nos comentários que a gente continua orando. Nós temos uma equipe de intercessores. Você coloca lá, não precisa, se for o caso, se identificar, mas coloque lá seu pedido de oração por você ou por alguém. Tá bom? Convidar você? Posso orar? Vamos orar. Deus eterno, eu quero em especial, a gente tocou tanto no assunto de família hoje, pedir, meu Pai, os lares que estão chegando no final do ano, sentindo dor no coração, das tempestades, Senhor, dos momentos difíceis, dos questionamentos e da falta de esperança. Deus, faz um milagre, O Teu Espírito Santo, Ele traz o verdadeiro amor, restaura esse amor nos casamentos, faz com que os relacionamentos entre pais e filhos possam tornar-se, Senhor, em harmonia, em unidade. Traz alegria nos lares, Senhor. E com respeito a escrever, algumas pessoas, Senhor, creio que estão sendo tocadas por Ti, mas que eles possam crer na iluminação que vem do alto, crer que eles precisam compartilhar, porque outros serão abençoados a partir das suas experiências. E que as suas vidas sejam instrumentos vivos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Calixto. Não, tranquilo, menino. Eu chamo ele sempre de Habib, que é um grande amigo. Amém. Olha, com certeza você vai voltar aqui.
Que Deus te Amém. abençoe. Amém. Para a gente compartilhar mais e mais histórias do que Jesus está fazendo na minha vida, na sua vida e quem sabe na sua também. Um abraço, que Deus te abençoe. Até mais um Jesus Pode.